Bem-vindos à aula 9, aula especial, aula de encerramento, em que nós vamos trabalhar a análise do discurso. Bibliografia de referência é a continuidade daquilo que a gente começou a estudar na última aula e não deu tempo, né? Que a gente foi até a análise de conteúdo, agora a gente vai para a análise do discurso. E a análise do discurso, para mim, é uma aula muito interessante, porque ela parte do pressuposto de que as organizações e os espaços sociais são compostos não apenas por materiais concretos, narrativas, pessoas, objetos, computadores, não. Ela também é composta por crenças, por valores, por discursos, ou seja, coisas que a gente fala para criar uma crença, um valor, e isso, de forma subjetiva, traz para a gente na dimensão da interpretação. Então, quando a gente se encontra num lugar, a gente está nesse lugar, mas ao mesmo tempo que a gente está nesse lugar, a gente constrói interpretações sobre esse lugar. Então, você pode gostar ou não do lugar onde você está em função do tipo de crença, do tipo de interpretação que você construiu sobre esse lugar. Então, para algumas pessoas, a Unimontes, por exemplo, pode ser um lugar de muita alegria, muita felicidade, diversão, aprendizagem. Para outros, pode ser um espaço de tristeza, de sofrimento, de muita exigência e por aí vai. Depende da forma como você internaliza, interpreta, da forma como você subjetiva o lugar. A forma pela qual você subjetiva o lugar, a gente tende a entender que é o nosso exercício de liberdade de expressão, de pensamento, que monta, né, as nossas crenças. Mas, na realidade, quando a gente vai estudar a teoria do discurso, a gente percebe que ao longo da nossa vida, toda a nossa subjetividade foi modulada por alguém que estrategicamente construiu na gente a crença. E isso é muito interessante, porque você não nasceu cristão, você se tornou cristão. Você não nasceu sabendo o que é Jesus Cristo. Você foi subjetivado, você foi construído para aprender a acreditar em Jesus Cristo. Você não nasceu sabendo o que é que homens têm que ter cabelo curto, mulheres têm que ter cabelo longo. Você foi subjetivado para isso. Você não escolheu qual idioma que você fala. Você foi subjetivado para você aprender a falar português. Então, quando a gente vai observando o padrão discursivo da sociedade, a gente vai entendendo que muitas das nossas crenças elas não foram desenvolvidas por nós mesmos. Elas foram simplesmente absorvidas dos discursos que nós consumimos ao longo da nossa vida. Então, essa é basicamente uma ideia fundamental da análise do discurso. É de que alguém está o tempo todo tentando convencer a gente de algo. E por que elas vão tentar convencer a gente de algo? Ora, é interessante para mim eu convencer a vocês que eu sou um bom professor, porque isso me traz vantagens. É interessante para vocês me convencer de que vocês são bons alunos. Isso traz vantagem. É interessante para uma organização criar-se um discurso de que aquele profissional é excelente. É interessante criar um discurso de que aquela liderança é uma liderança forte. O tempo todo a gente está transitando entre tentativas de pessoas, de instituições, de convencer a gente de algo. E é basicamente isso que a análise do discurso vai fazer. Ela mostra para a gente como que alguém está tentando convencer a gente de algo. Entendeu? Ela mostra não só a mensagem, mas ela mostra a intencionalidade que está por trás dessa mensagem. Tá? Então, a gente vai analisar hoje dois tipos de análise do discurso. Análise do discurso da vertente francesa e análise do discurso da vertente crítica. Ok? Basicamente, a análise do discurso é uma matéria interdisciplinar. Ela deriva originariamente da linguística, né? Ela deriva lá daquele campo das letras, né? Das letras, e existem muitas variedades de análise do discurso. Existem mais de 65 hoje, mas na literatura é muito comum a gente ver que existem mais de 57, 58 variedades da análise do discurso, e todo dia surge mais, porque sempre tem alguém inventando um novo padrão, um novo modelo de análise do discurso, um novo framework de análise do discurso para poder estar trazendo para a sua análise ao longo das suas pesquisas, das suas leituras críticas e por aí vai. A análise do discurso, AD, pode ser dividida em duas vertentes. A anglo-saxã, que é a mais pragmática e crítica, que é voltada para essa análise gramatical mesmo da estrutura, da gramática, da pragmática, da estrutura textual,
é você analisar as hipérboles que estrategicamente foram utilizadas, os eufemismos que estrategicamente foram utilizados, a análise dos léxicos, né, as palavras que foram estrategicamente escolhidas, a ordem das ideias como elas foram apresentadas. Tudo isso mostra para a gente que a estrutura da linguagem ela é uma ferramenta que é utilizada. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito fácil de entender. Vamos supor Alisson. Alisson, você é uma pessoa tão inteligente, me empresta sua lapiseira? É diferente de Alisson, me empresta sua lapiseira? Você é uma pessoa muito inteligente. Qual é a diferença de eu simplesmente inverter um elogio com um pedido de ordem? É que, ao criar primeiro o elogio para depois o pedido, a gente pode analisar uma intencionalidade do agente de construir um alimento para o ego dessa pessoa que é uma interlocutora para em seguida fazer o pedido. Já no segundo caso, quando você faz primeiro o pedido, você faz o pedido e você reforça esse pedido por meio de um elogio. A intencionalidade é diferente. Com a primeira estrutura, elogio, pedido, a gente quer reduzir a resistência do pedido para aumentar a probabilidade de aceitação desse pedido. No segundo caso, quando a gente pede primeiro e reforça, a gente faz o pedido e ao perceber alguma resistência ou qualquer outro tipo de ruído que impeça esse pedido de ser aceito, a gente cria um reforço para esse pedido tentando reconverter a possível resistência existente. Né? Então, olha que interessante. A ordem pela qual a gente escolhe as ideias, a ordem pela qual a gente constrói o nosso raciocínio, impacta a nossa forma de interpretar. E isso é estrategicamente construído por meio da linguagem. Então, na análise do discurso, a gente analisa a linguagem. A gente analisa como a pessoa operou a linguagem. A ordem das palavras, a escolha das palavras, a forma pela qual você articula suas ideias, isso tudo dentro de uma pragmática muito bem estabelecida. Então, na linha anglo-saxã, é muito comum a gente perceber esse tipo de análise um pouco mais pragmática e textual. Já na linha euro-francesa, né, que busca atrelar uma perspectiva mais sociológica, mais histórica, a gente busca entender o texto dentro de um contexto. Então, se na linha anglo-saxã a gente está buscando a estrutura do texto, a estrutura interna ao texto, na linha francesa, que é a que a gente analisa, a gente busca entender como essa linguagem ela foi articulada em um contexto que reforça essa linguagem. Então a gente busca trazer uma perspectiva mais histórica, uma perspectiva de estudos reflexivos, entender como o texto se relaciona com o contexto. Em um contexto em que Felipe é professor dos alunos, o que eu falo cria um tipo diferente de relação ou de estrutura de poder do que Felipe amigo. Por exemplo, se a gente deixar de ser aluno professor e se encontrar na rua para bater um papo. Mas mesmo o fato de eu ter sido professor em algum momento, impacta também no sentido histórico, no sentido contextual. Então aqui a gente busca relacionar a linguagem que é utilizada com o contexto em que ela foi feita, com o contexto, com a situação fática, né, com a situação teórica, com o raciocínio que era predominante naquela época, com as crenças que eram predominantes naquela época, a gente tenta relacionar texto e contexto. Então, você vai envolver na sua análise do discurso elementos de sociologia, de teoria política, de história, de filosofia. E o objetivo da análise do discurso francês, então, é explicitar essa relação entre as linguagens e as ideologias que existiam naqueles momentos. As ideologias, as tentativas, as estruturas de poder, as relações ideológicas entre os agentes, tudo isso fica muito mais evidente quando a gente cria uma relação daquele texto com aquele contexto. Okay? Então, a análise do discurso ela vai articular conceitos de 3 regiões do saber, 3 campos do conhecimento, né? E vai criar, em seu entremeio, em seu espaço intervalar, vai criar uma teoria do sujeito de cunho mais psicanalítico. Então, a gente vai fazer um exercício psicanalítico do sujeito. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente faz um exercício psicanalítico do discurso do sujeito. Então, a gente vai entender, a partir dos 3 campos de saber, como essa fala foi situada em um contexto histórico. A partir do materialismo histórico, tá? A partir do materialismo histórico, com teorias das formações sociais, suas transformações, a própria teoria da ideologia, as relações de dominação, as relações de poder, as estruturas fáticas existentes, os dados existentes daquele tempo.
a própria linguística, a teoria dos mecanismos sintáticos, os processos de enunciação. Aqui a gente está falando de português. Ah, Felipe, eu estudei português no colégio, mas eu achei que eu não ia precisar usar. Vai precisar usar aqui. E, por fim, a teoria do discurso, como teoria de determinação histórica dos processos semânticos. Eu vou explicar como são os mecanismos e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Na análise do discurso, a gente parte do pressuposto de o que eu falo e o que eu penso, existe um gap. Entre o que eu penso, entre o que Felipe pensa e o que ele fala, existe um abismo muito grande. Por quê? Porque quando eu penso em conversar com vocês, eu tenho não apenas o que eu quero falar, mas tem aquilo que eu não quero falar, tem aquilo que eu quero esconder, tem aquilo que eu presumo do jeito pelo qual eu vou falar para tentar chegar em vocês. Qual é a minha intencionalidade por trás? Quais são as minhas intenções por trás? O que eu desejo de vocês? O que eu busco com vocês? O que eu quero construir no imaginário? Então, existe todo um universo de intenções, todo um universo de pensamentos que não é expressado pela fala. Quando você fala para alguém, eu gosto muito de você, às vezes a gente fica pensando o melhor jeito de falar, como a gente vai dizer que gosta da pessoa sem parecer piega, sem parecer ridículo. Então percebe que a gente escolhe o jeito que a gente vai falar? Então quando a gente tem acesso a um texto com várias falas, com várias coisas expressas, a gente tem ali um universo de opacidades, que foi dito apenas o que era desejado dizer para criar na gente uma determinada crença. Mas muita coisa que está ali não foi dita. Muita coisa que está ali não foi explícita. Muita coisa ali está implícita naquela fala. Por isso que a gente fala que o texto ele é opaco. A gente tem que remover as opacidades, a gente tem que remover essas neblinas que ficam no texto para deixar claro qual que era essa intencionalidade do agente. O que ele buscava, o que ele desejava, o que ele queria, o que ele não queria naquele momento que ele fala aquilo. O que está implícito na fala dele. Né? Então, alguns sentidos no texto e no entretexto, no dito e no interdito, é que precisam começar a ser analisados nos discursos. Então, esses sentidos que existem ocultos no texto, eles permanecem inacessíveis enquanto você não for submeter o texto a algumas perguntas, a uma análise que a gente chama de uma análise sistemática. Você tem que questionar o texto com algumas coisas. Você tem que questionar o texto continuamente. A busca interpretativa, então, que é esse exercício de interpretar esses sentidos que estão ocultos, ela não gera apenas um sentido à verdade, mas gera uma linha interpretativa. Uma linha interpretativa que você pode fazer analisando o discurso da pessoa e tirando conclusões de coisas que podem estar implícitas ali naquele discurso, para a partir daí você teorizar, para a partir daí você criar ideias, para você criar hipóteses a respeito daquele agente que você analisa naquele determinado momento. E remover a opacidade é ir além dessa face superficial do texto e analisar o que estava no interdito. E o que é o interdito? É o que está entre o sujeito, a fala e o contexto. Entre o sujeito, a fala e o contexto, naquele contexto de fala, com aquela intencionalidade do agente, o que foi dito, que é o texto, tem um interdito, que era exatamente o que era esperado, o que favorecia aquela pessoa, o que o contexto favorecia aquela pessoa a dizer aquilo. Né? Então, nos interessa o que está subentendido, o que está implícito, o que está silenciado. Quer ver uma fala que eu ouvi que é muito impactante, que eu acho que eu já disse? O silêncio não diz nada, mas ele significa. Eu posso perguntar uma coisa para você e você pode optar por silenciar. Por exemplo, eu posso perguntar: você traiu a confiança do seu amigo? E no primeiro momento você fica em silêncio. E isso não diz nada, mas significa. No primeiro momento você fica em silêncio. No segundo momento você fala: eu não diria trair. Aí começa o seu discurso. Então, esse momento de silêncio, o que isso quer dizer? Significa que você pode estar arquitetando uma forma eufêmica de reduzir a interpretação existente sobre uma possível traição. Então, eu não diria trair. Eu diria apenas que eu extrapolei os limites da confiança, fazendo uma coisa que estava além do nosso combinado. Olha para você ver como é que o discurso ele é modulado
nesse exemplo que eu estou dando? A pessoa cria uma série de eufemismos, de estratégias de negação, depois de uma etapa de silêncio, sem negar o fato, mas apenas mudando a interpretação do fato. Olha aí começa a análise do discurso, tá vendo? É aí você entender que a verdade, como ela é tratada pela fala, não é a única verdade. Que é uma forma que foi construída de expressar essa verdade e que ela não é a única forma de expressar. Ok? Então o que a gente busca é extrair de uma forma crítica o que está subentendido, implícito ou silenciado ao longo do texto. Então a análise do discurso, ela mostra então que aquela realidade não é a única e que o texto ele foi construído de propósito para fazer você acreditar em algo, para fazer você crer em algo. Então existe uma relação desse uso da linguagem, da forma como você expressa, com a exterioridade, com o ambiente, com o contexto. Um contexto, por exemplo, em que Felipe é professor. Eu não posso sair falando qualquer coisa. Eu não posso sair falando de qualquer jeito. Eu não posso usar as expressões que bem me entendem na cabeça. Eu tenho que escolher estrategicamente como eu vou falar, de uma forma que mantenha a atenção de vocês, mantenha a atenção sem passar determinados limites. Sem passar determinados limites do razoável, do probo, do moral, e por aí vai. Então, a minha escolha do jeito da fala, usando muitos imperativos, sendo muito assertivo na fala, gesticulando muito na fala, vocês devem estar percebendo que o uso da minha mão, ele é um uso estratégico, eu uso muito a mão enquanto eu estou falando, e isso é uma estratégia performática. Isso demonstra que eu estou tentando construir um discurso para vocês. E vocês o tempo todo estão tendo discursos aí ao longo do ambiente. Então, um ato de fala acaba sendo um ato de performance, é um ato teatral. É um momento teatral. Quando a gente fala e tenta convencer, quando a gente está tentando vender, quando a gente está numa aula, quando a gente está numa entrevista, quando a gente está dando um discurso, uma palestra, tudo isso são atos de performance, é um ato performático. A pessoa escolheu agir daquela forma, gesticular daquela forma, falar daquela forma, usar piada ou não usar piada. Em atos de interação com seu amigo, numa roda de conversa, nós estamos falando de atos performáticos. Você escolhe fazer piadas, você escolhe ser uma pessoa mais introspectiva, você escolhe ser uma pessoa mais séria. E isso são estratégias que você adota para tentar o processo de interação com os agentes. Então, no processo de interação, no ato performático da fala, existe toda uma carga de contexto histórico, social e ideológico. Por exemplo, uma mulher pode escolher ser muito recatada e tímida ao longo de uma fala, de uma conversa. Ela pode escolher. E ela está justificada pelo quê? Pelo contexto histórico, social e ideológico. Um contexto histórico, social e ideológico que fala que muitas mulheres, por exemplo, é bonito que a mulher seja recatada. É bonito que a mulher seja reservada. É bonito que a mulher tenha pouca exposição. Porque mulher com muita exposição não é mulher para casar, não é mulher de família. Existe esse discurso, não existe? Então, dentro de um contexto histórico, existe uma tendência melhor da mulher, se ela for tentar criar uma estratégia de maior aceitação dentro de um determinado ambiente, ela vai construir uma imagem, uma persona performática, que é tímida, recatada, e vai participar dos espaços de ambiente reproduzindo esse tipo de discurso, esse tipo de estrutura linguística, esse ato performático. E isso é construído estrategicamente pensando em um ambiente mais conservador, então, vai demandar que eu precise ser uma pessoa mais polida, com a vestimenta, com a fala um pouco mais baixa. Já num ambiente de muita competitividade, extroversão, entre amigas, eu posso ser um pouco mais libertina, eu posso falar palavrão, eu posso ser o que eu quiser ser. Então, essas escolhas elas acontecem o tempo todo para criar imagens da nossa persona, dos personagens que nós vivemos ou que nós interpretamos ao longo da vida. Você que está em casa, você provavelmente é uma coisa dentro de sala de aula e outra com seus pais, e outra com seu parceiro ou sua parceira, e outra com seus amigos. Você tem várias faces que você desenvolve ao longo da sua vida. Na análise do discurso, a gente isola aquele momento específico de análise para entender quais são os personagens criados, como que a pessoa se porta, qual a estrutura da linguagem que ela está tentando utilizar para convencer. Ela usa muitos imperativos? Ela está tentando criar muitas hipérboles? Veja o Trump. Vamos dar um exemplo do Trump. Toda vez que ele fala Make America Great,
né? Ele fala, we had a tremendous growth. Ele sempre usa tremendo, enorme. Ele usa muito hipérbole para falar o quanto que o governo dele é sensacional. É uma estrutura linguística dele. Por quê? Para demonstrar assertividade, imperativo, para mostrar quanto que ele é um presidente forte e que os Estados Unidos está ficando cada vez mais forte. Então, com isso, ele apela a um sentimento nacionalista. Olha aí, a gente, numa brincadeira dessa de analisar as hipérboles, a gente percebe em que o agente está tentando recorrer para convencer as pessoas. Ok? E é assim que a gente começa a estruturar a análise do discurso, dentro de um contexto histórico, social e ideológico. Ok? O discurso, então, ele é considerado essa materialização das ideologias. A materialização das ideias que você já tem, as crenças que você já possui, os valores que você compartilha, as ideologias às quais você é adepto, que vão te ajudar a construir o seu discurso. Então, quando uma pessoa fala, ela não fala sozinha. Ela fala a partir do referencial que ela tem da igreja, a partir de quando você fala de business plan, quando você fala de budget, quando você fala de target, você fala de toda uma linguagem, de um background, quando você fala background, que vem da faculdade, que vem da universidade, da socialização que você passou, que construiu em você pressupostos ideológicos de que organizações têm que agir para obter lucro. A ferramental é importantíssimo para o desenvolvimento de ações estruturadas. Então você materializa essa ideologia por meio da sua fala, por meio do que você reproduz, do discurso que você consumiu e você reproduz. Quando eu falo e você repete de uma forma ou igual, ou que você faz adaptações, você está reproduzindo discursos e materializando ideologias que foram repassadas para você. Então, não existe linguagem sem discurso. Porque todas as vezes que você fala alguma coisa, você está trazendo o seu discurso para a fala, e não existe discurso sem ideologia. Ou seja, a sua ideologia fica muito evidente no seu ato de fala. E aí um exemplo muito claro para vocês. Uma ideologia mais conservadora, mais cristã, por exemplo, uma pessoa que é mais radical, você percebe no jeito do comportamento, da fala, do tratamento, da tratativa da pessoa. Você, quando vai conversar com uma pessoa no primeiro momento, você avalia. Você sempre avalia. Vamos supor que você tem contato comigo pela primeira vez. Eu vou lá e falo um tanto de palavrão com você, de uma forma bem descontraída, tentando ser uma pessoa bem integrada e tal. Você percebe que os valores que estão por trás estão tendentes, as ideologias que estão por trás estão tendentes a uma perspectiva um pouco mais liberal. Mais liberal por quê? Liberal porque permite que eu fale palavrões, que eu tente exercer maiores liberdades, inclusive com você. Já quando você percebe alguém que tenta seguir padrões à risca de etiqueta, que chega de uma forma muito educada, polida, você percebe que ela tem uma tendência um pouco mais forte ao conservadorismo. E por quê? Pelo ato de fala da pessoa. Porque a ideologia dela se materializa na forma como ela interage, na forma como ela fala. E isso fica muito evidente ao longo dos processos de identificação que a gente faz. Por isso que a gente fala, a linguagem materializa o discurso. A linguagem, quando você fala e você repete, você tem um discurso já existente que está por trás aqui, que você materializa ele, que você reproduz ele. E assim nós reproduzimos vários discursos ao longo da nossa vida. De que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso é um discurso. De que o Brasil é uma sociedade cristã e conservadora. Isso é outro discurso. Que o Brasil tem uma miscigenação e por isso não é possível falar de racismo. Isso é um discurso. Que é contraposto por outros discursos. Né? De que o Brasil, sim, existe sim uma luta racial, que existe muita desigualdade, violência, que existe um extermínio da população LGBT, de que existe uma forma de tentar dominar os corpos das mulheres, forçando elas a agir de uma determinada forma. Então, todo discurso tem seu contraponto. Quando você materializa por meio da fala, você reproduz o discurso. E um discurso se torna mais forte quanto mais gente está repetindo, está reproduzindo ele. O discurso ganha forma, ele ganha poder, ele ganha potência. E ao ganhar potência, ele acaba sendo mais difundido para outras pessoas, até chegar no ponto que um discurso ele ganha uma hegemonia, que é quando esse discurso é o discurso hegemônico. A maioria das pessoas acredita nesse discurso. E assim nós o tempo todo estamos em lutas existentes entre um discurso e outro. E você está no intermédio dessas várias lutas existentes. Então você é um agente que é transposto por vários discursos que
combatem entre si a hegemonia da crença, a hegemonia do seu cérebro. Nós temos várias pessoas tentando te convencer. Existe uma disputa para tentar convencer você. Existe uma disputa para tentar dominar seu cérebro. Então, a análise do discurso ela tem que analisar, pelo menos, ela tem que levar em conta 3 dimensões: o uso da língua, o sujeito de fala e a história por trás dessa fala. Ok? A análise do discurso, então, ela vai ser diferenciada por um nível analítico mais profundo do que a análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, você está vendo só os padrões de fala, você está vendo só os padrões da resposta. Aqui não. Aqui você quer entender o texto e o contexto, a forma pela qual o agente expressou as crenças dele, o uso estratégico da linguagem. Então, é uma análise muito mais profunda. Tá? Então, tem um nível analítico muito mais profundo. E se diferencia também porque a análise se dá com relação às dinâmicas de poder existentes, as dinâmicas e estruturas de poder existentes dentro de um determinado momento de fala. Então, quando uma pessoa fala o tempo todo, meu Deus, nosso santo, minha Santa Terezinha, minha Santa Fátima, e recorre muito a santo, e usa muito a expressão meu Deus, Deus me salve. Quando você vê esse uso recorrente desses jargões, dessas falas, você dá um olhar profundo em relação à influência da Igreja Católica, ou da Igreja, no caso dos santos, né, da Igreja Católica, na fala, na psique do agente, na própria ideologia base do agente. E essa influência se materializa na forma como você se relaciona com o sujeito. Então, o sujeito adota essas ideologias dentro de um contexto histórico, claro, isso não vem do nada, né, como a Igreja Católica reforça, reproduz esse discurso, e como o sujeito materializa e reproduz de forma própria. E isso vai também trazer um olhar profundo na forma como você disse esse texto, como se estabelecer as relações de poder, quais foram as concessões que a pessoa faz, como que ela não faz, como ela tenta te convencer, como ela reproduz taticamente, estrategicamente a sua fala para tentar te convencer das ideias dela. Entende? Então existe toda uma dinâmica de poder por trás de toda fala existente dentro de uma situação performática. Ok? Então o que é um discurso? Um discurso são essas combinações seletivas que você faz ao utilizar o código da língua. É como você articula, você arquiteta uma ideia de uma forma que fique mais palatável para o seu público. É como você vai contar a história. Você já ouviu falar de storytelling? É como você vai contar essa história para envolver a pessoa e reduzir a resistência dela. É como você escolhe convencer por meio da fala. Como é que nós vamos dizer para uma pessoa que o parente dela faleceu? Ó, seu tio morreu, viu? A gente vai falar desse jeito? Não vai. A gente vai falar, olha, depois de muito tentar, depois de muito lutar, e ele ter demonstrado uma força incrível, infelizmente ele não resistiu e veio a falecer. A gente não vai chegar, ó, seu tio morreu, viu? Nenhum médico chega e fala assim, ó, seu tio morreu. Por quê? Porque a gente escolhe taticamente como a gente vai falar as coisas. Então, o tempo todo, existem atos estratégicos na fala. O discurso, então, é esse resultado desse uso combinado dessas palavras que vão visar imprimir um sentido na gente. Imprimir um sentido que a gente aceite. Imprimir um sentido que a gente reproduza. Imprimir um sentido que a gente constitua como nossa própria base de crenças. Então, todas as vezes que alguém está tentando falar com a gente, está tentando convencer a gente de algo. Eu, depois de muitos anos, né, sendo um pesquisador mais crítico, sempre que alguém vem e chega para mim e fala assim, Felipe, você tem que fazer dessa forma, Felipe, você tem que pensar desse jeito, eu sempre me pergunto, quem está dizendo que eu preciso ser dessa forma? Quem está falando que precisa ser desse jeito? O que essa pessoa que está falando comigo ganha quando eu começar a agir em conformidade com o que ela falou que eu tinha que fazer? Entendeu? Por que eu tenho que agir conforme essa pessoa está dizendo para mim? O tempo todo é um questionamento que eu mesmo me faço. Então, ser convencido é uma coisa que é muito difícil para analistas do discurso, porque a gente está o tempo todo se perguntando o que a outra pessoa ganha quando ela fala desse jeito com a gente. Aí vocês vêm conversar comigo, chega o tempo todo, eventualmente vira e mexe, chega um aluno e fala assim, ô, Frois, tudo bem? Vem cá. Não, você é bom professor demais, viu, Frois? Obrigado, Frois. Aí eu já fico pensando assim, o que essa pessoa ganha quando ela fala comigo desse jeito? O que ela está buscando de mim? O que ela quer? Como que ela tem ganhos? Qual é a intencionalidade dela ao falar isso comigo? Ela quer meu bem?
Está precisando de quantos pontos? Exatamente, Pedro. Está precisando de quantos pontos? Por quê? Porque todo ato performático tem intencionalidade por trás. Você falar para seu namorado ou para sua namorada que você o ama, também tem uma intencionalidade sua por trás. Claro que tem uma intencionalidade, às vezes, de fazer a pessoa se sentir bem, de fazer ela se sentir amada. Mas você também tem uma intencionalidade sua por trás disso. Porque é interessante para você que a outra pessoa se sinta bem. Entendeu? Então sempre tem uma dimensão do próprio sujeito. Porque você não tende a fazer coisas jogando contra os seus próprios interesses. Você pode acabar fazendo uma coisa que é contra o seu interesse. Mas muitas vezes essa ação ela acontece porque você não tem acesso a todas as informações e muitas vezes você não sabe que você está fazendo coisas contra o seu interesse. Às vezes você toma uma decisão que te prejudica, sem saber que você está tomando a decisão de prejudicar. Porque quando o processo é consciente, você arquiteta, você articula coisas a favor dos seus interesses mais íntimos. Então você vai tentar usar de forma combinada as palavras para tentar imprimir resultado no outro. Então, a análise do discurso tem feito uso desse termo formação discursiva, que é um termo lá de Foucault, que é como você arquiteta a forma pela qual você vai usar a fala. Então, o discurso é esse meio de materializar essas relações de força. Então, de, ô meu amigo, tudo bem? Olha aí a relação de força sendo construída. Por que eu não chego e falo assim, Frois, bom dia, tudo bem? Eu chego, ô Frois, tudo bem? Como é que você tá? E aí, como é que tá a sua família? Tudo bem? Tá passando bem na pandemia? Então, eu queria conversar com você. Olha aí a materialização das relações de força. Se não pela relação de estrutura, professor e aluno, pela relação de carisma, pela relação de tradição. Você cria relações de força e de poder entre os agentes por meio da materialização do discurso. Então, essas relações de poderes vão constituir esses discursos que vão direcionar os interesses. E o que a gente quer é remover a opacidade do discurso para chegar nos interesses, para chegar nesses agentes, né? nesses interesses, nessas pretensões mais profundas do agente, como que ele estruturou o discurso dele. Então, são três as dimensões da formação discursiva que a gente vai analisar. Primeiro, a superfície de emergência, que é qual é a esfera social que a gente vive. Vamos pensar nesse exemplo específico do professor e do aluno. O aluno que chega para mim e fala, ô, Frois, tudo bem? Professor simpático, adorei sua aula. Mas vamos conversar aqui de uma coisa. Vamos pensar exatamente nesse tipo de circunstância, tá? Em que esfera social que a gente vive? Qual é o papel que você desempenha enquanto aluno e eu que eu desempenho enquanto professor? Quais são as simetrias e assimetrias de poder? O que eu posso fazer com você enquanto professor e o que você pode fazer comigo enquanto aluno? Qual é a dinâmica da superfície econômica? Existe algum tipo de interesse econômico por trás? O interesse de algum ganho específico econômico ou cultural? Por exemplo, a gente tem uma situação emergente cultural que fala do respeito do professor com o aluno. Isso é cultural, isso é tradição. Mas também existem relações sociais, de poder. Existem relações culturais. Existem um background de coisas que você pode ou você não pode fazer nesse mero ato de interação. Da mesma forma, empregador e empregado. Padre e fiel. Pastor e fiel. Político e eleitor. Amigos. Casais. Paqueras. Né? Paqueras. Ficantes. E por aí vai. Toda situação de interação tem um background social, político. Qual que é o background dessa situação? De alguém tentando te vender. Tem um interesse econômico por trás, não é? Quais são o background dos possíveis interesses dentro daquela situação interativa? As autoridades de delimitação segundo elemento, que são os especialistas. Quem está fazendo o uso da autoridade do especialista? Quem são esses agentes que vão construir essa autoridade da fala, as certezas? Quem é que está dando a certeza ali? Quem é que está dando a certeza e quem é que está consumindo a certeza? Por quê? Porque quem está dando a certeza fala de um determinado lugar. Que lugar é esse dessa pessoa que está falando essa certeza? Entendeu? Então, quem são os agentes? Quais são as autoridades de delimitação ali? Quem são os especialistas e esses agentes que vão construir esses textos e as falas? E, por fim, as matrizes de significação, que é quais são os termos que eu vou utilizar e quais que eu vou deixar de fora. Lembra do ó, seu tio morreu? Onem. Quando a gente fala onem, esse onem, ô fi, ô meu filho, quando a gente fala dessa forma, em Minas Gerais, tem uma intencionalidade por trás. Quando a gente fala velho, quando a gente fala velho, né, essa expressão velho, quando a gente fala dessa forma, tem uma intencionalidade. Por que eu escolhi usar essas falas? Você que está aí, Alisson, Peter, né, Michele, todos vocês alunos que estão aí, tá? Vocês falam velho numa entrevista de emprego?
Não fala. Por quê? Porque tem uma matriz de sistema de termos que você vai utilizar e o que você não vai utilizar. E aí a gente vai correlacionar por que a gente usou aquele termo, por que não foi utilizado aquele termo, classificar hipérbole, eufemismo, metonímia. A gente vai classificar esses usos e vai diferenciar e hierarquizar esses vários objetos em si, tentando sistematizar a forma pela qual a fala foi construída. Ok? Então, dois elementos são cruciais também no momento da análise do discurso francesa, que é o sujeito, o significante, e o significado, que é o próprio discurso. O significante é, quando eu chego para alguém que não tem nada de religião e vem com um papo muito religioso, esse significante tende a receber de uma forma. Agora, vamos pôr duas pessoas extremamente religiosas conversando. Uma fala com a outra assim, a glória de Deus, do Espírito Santo está com você. A outra pessoa agradece fervorosamente e fala, sim, está com todos nós e se sente abençoada. Já quando você fala um cristão e um ateu, chega e fala, a glória e a graça de Deus estão com você, o ateu fala assim, beleza, valeu. E olha como que o elemento significante ele é presente. Você, num ato de interação e de conversa, você arquiteta como você vai falar com um ateu e como você vai falar com outro cristão. Então, o fator significante, ele é muito importante. Quando eu faço uma propaganda, um comercial, para quem que eu estou tentando falar? A gente planeja a nossa fala pensando em quem vai ouvir. Para quem que eu estou tentando falar? Quem é a pessoa que vai ser meu interlocutor? E qual é o significado que eu vou tentar imprimir, que eu vou estrategicamente construir para esse significante? Então, o significante é o agente que faz esse uso estratégico da língua. É que vai escolher as palavras. E o significado é a forma pela qual a gente interpreta. Então, por mais que eu tenha uma intencionalidade de falar para o público, né, quando a gente vê, por exemplo, propaganda de Pampers, a gente faz propaganda de Pampers pensando no pai que vai trocar a fralda, é uma propaganda totalmente delicada, voltada a mulheres trocando fralda de criança. Então, é um público que não está interessado nos papais. A propaganda da Pampers está interessada nas mamães. Então, a gente tem que pensar uma propaganda voltada para as mamães. Se você for pegar as propagandas da Brahma, da Skol, da Antártica, das cervejas da década de 90, o que tinha nessas propagandas? Tinha mulher de biquíni, tinha gente, um homem no bar junto com os amigos. Era uma coisa extremamente misógina, como se mulher não consumisse cerveja. Por quê? Porque cerveja era bebida de homem na década de 90. Então, a propaganda era estrategicamente construída para os homens. Então, colocava as mulheres sempre de biquíni segurando uma cerveja. Olha como o discurso era construído. Hoje mudou. Hoje mudou. Né? Então, hoje você vê uma propaganda da Heineken que é servida uma cerveja e o suco. O suco é para o homem e a cerveja é para a mulher. E esse discurso ele é tão bem estabelecido na nossa sociedade que se for eu e minha noiva, já aconteceu, eu falo que já aconteceu algumas vezes. Eu e minha noiva vamos para o bar. Ela pede uma cerveja, eu peço um suco. Eu vou dirigir, eu peço um suco. O homem, o garçom, chega e serve a cerveja para mim. E o suco para ela. E acontece. Por quê? Porque esse é um discurso muito bem estabelecido de que cerveja é uma bebida masculinizada. Então, olha o significante e o significado. Significados, a gente está o tempo todo disputando por esses significados. Entende? Então, existe uma relação de identidade dentro do texto. A pessoa que fala, eu posso falar, dentro do texto, do monólogo que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou fazer esse vídeo, existe um significado por trás, uma relação de identidade. Por que vocês estão me ouvindo e não estão ouvindo outra pessoa? Porque eu estou imbuído da posição legitimada de professor. Vocês só estão aqui me ouvindo porque o professor sou eu. Existe uma relação de identidade entre sujeito e discurso. Então, existe as formas pelo qual a gente avoca para a gente autoridade para falar, legitimidade para falar. Então, cabe a gente entender como que essas relações de legitimidade, essas relações de significante e significado acontecem dentro do texto. Ok? A gente tem 3 modos enunciativos que podem ser encontrados dentro do texto. O elocutivo, eu te falo, quando você vê muito o eu te falo, e aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que você tem que se esforçar muito na faculdade. O alocutivo, a gente tem muitas marcas do você, e agora outro exemplo. Você tem que estudar porque é melhor para você. Você tem que se dar bem na faculdade porque é melhor para você. Ótimo. Então, no primeiro exemplo, eu acredito que você tem que ir bem na faculdade.
No segundo exemplo, você tem que ir bem na faculdade porque é melhor para você. E no terceiro, o delocutivo, é importante que se vá bem na faculdade. Então você não fala, nem eu nem você. A gente gera ideias gerais. Algumas ideias que a gente tem, que são idiosincrasias nossas, a gente estrategicamente joga para o delocutivo. Quer um exemplo? Eu acredito que mulher tem que ser recatada. Você joga isso para o delocutivo. O que você faz? Mulheres, normalmente, têm que ser bem recatadas. Você não está falando a sua relação. Você pode dizer assim, a sociedade é muito conservadora. Acredita-se que a mulher tem que ser recatada. Você não assume que é você que pensa isso. Mas você coloca lá de forma delocutiva. Você joga como se fosse para a plateia. Esse ser onisciente, né? Esse ser abstrato que inventou que acredita-se que é assim, assim, assado. Entendeu? Inclusive, a pesquisa científica faz muito uso do delocutivo. Acredita-se que, verbo sempre em terceira pessoa, né? Verbo sempre em terceira pessoa. Acredita-se que, tem-se que, normalmente se trabalha dessa forma, sempre na terceira pessoa. O delocutivo sempre jogando para a terceira pessoa. Uma terceira pessoa, um ente abstrato aí do universo. Eu, particularmente, eu gosto de redação em redação científica usando o elocutivo. Por quê? Porque eu tenho ciência que quando eu produzo aquele artigo, quem produziu aquele artigo fui eu. Então, aquela é a minha narrativa. Eu acho mais honesto você, ao longo do seu artigo, do seu paper, você falar, entendemos que, entendo que, compreendi que, ao analisar os textos, pude fazer a referência de que é assim, assim, assim. Eu acho mais honesto do que você falar, tem-se que, é como se quase fosse essa entidade abstrata, né? Dessa entidade, a sabedoria do universo falando por você, o Espírito Santo falando por você. Não é bem assim, gente. É basicamente a ideia de quanto que isso é a sua idiosincrasia, é a sua ideia, a sua ideologia, dentro de um campo de significados. Qual é o propósito do texto? Vender, defender, comprar? Quando a gente vê aquele sujeito da Casas Bahia chegando, olá pessoal, tudo bem? Chega daquele jeito bem próprio dele mesmo, né? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando chegar para o pessoal popular, de uma forma simpática, de uma forma extrovertida, falando de um jeito que a pessoa compra. Quando o Ciro Bottini, que é lá um cara específico lá do canal Shoptime, chega e fala, ai, Bottini, eu quero. Quando ele faz esse tipo de ato performático, o que ele está falando? Ele está falando para a dona de casa. Ô, dona de casa, vem comprar aqui comigo. Ele tenta fazer isso com artifícios de humor. Ele tenta incorporar piadas. Ele tenta incorporar humor na fala dele de forma a desarticular e deixar mais aberto o seu agente, o seu interlocutor. Entende? Então ele cria estratégias performáticas para tentar convencer a gente. Quais são esses atos performáticos que são utilizados para vender? Veja, por exemplo, a propaganda FIPMOC Santo Agostinho. Já viu a propaganda da FIPMOC da Santo Agostinho? Quando você vai ver a propaganda de medicina, Santo Agostinho e FIPMOC, sempre a propaganda, ou mesmo a administração, a propaganda começa com alguém que veio de uma situação que era difícil e conseguiu superar. O ensino superior abriu portas. É o canal do sucesso o ensino superior. É o jeito de você transformar a sua vida. O conhecimento transforma. Você, quando vai para um FGV, você não compra um curso com conhecimento. Você compra o sucesso. O sucesso por meio do ensino. Entende? Então cria-se todo um discurso, um ato performático, geralmente com fotografia muito linda, uma fotografia de gente ao pôr do sol, uma fotografia de gente na biblioteca, folheando livros, sorrindo, mostrando, olha que coisa maravilhosa, eu vou ler as 700 páginas do Kotler e estou amando. O discurso é construído para você ver assim, te convencer. É alguém tentando te convencer. A Santo Agostinho, a FIPMOC, a FGV, ou qualquer outra instituição de ensino, está preocupada, a preocupação primária quando ela faz aquela propaganda é transformar a vida ou é vender? É vender. Então é um discurso que é feito sistematicamente para vender. E você também cria discursos para comprar, para defender sua ideia política, para defender sua ideologia, para defender seus ideais, para convencer outras pessoas. O tempo todo a gente está nessa mistura de forças. E a gente cria atos performáticos. Conhecimento faz a diferença.
Aí você sempre vê alguém falando coisas assim para você, na rádio, na televisão. Você está consumindo esses discursos estrategicamente criados o tempo todo. Um trailer de filme. Né? Sempre tem uma intencionalidade por trás. A intencionalidade desses agentes, não se iludam, é vender. É vender. Aquela história bonita que foi lá, passada, não necessariamente é a regra. Aquela história bonita que foi lá passada, não necessariamente vai se materializar em você. Mas eles esperam que você se identifique com aquilo e fala, eu quero fazer medicina, eu quero fazer administração, eu quero fazer direito em tal lugar. O discurso ele fica modulado. Ele fica completamente arquitetado para tentar te convencer. Ok? Então tem intencionalidade, tem performatividade, tem o uso das mãos, o uso das mãos, tem o uso de paisagem, tem o uso de música, tem o uso de cheiro. O marketing hoje, para quem for um dia fazer mestrado, doutorado em marketing, hoje está no neuromarketing, que é basicamente eles mapeiam os estímulos do seu cérebro para ver quais cores, por exemplo, podem estimular você a querer consumir um hambúrguer, por exemplo. Quais cheiros que eu posso colocar na loja para fazer você ter mais vontade de comprar. Por exemplo, se você for na loja da Melissa comprar uma sandália, um sapatinho, aquele cheiro lá no shopping, né, e até no corredor. Você passava na frente da loja da Melissa, o cheiro estava no corredor. Por quê? O perfumador do ambiente ele é pensado mesmo como uma forma de um ato performático ali para você comprar. Entende? Então isso está o tempo todo. Como que o outro está tentando convencer? Como ele está tentando argumentar? Ok? E da mesma forma que ele tem várias coisas que ele tenta colocar no texto, quais as coisas que eu tenho que omitir? Então vamos de novo para a propaganda da FIPMOC, vamos de novo para a propaganda da Santo Agostinho, vamos de novo para a propaganda da FGV. Se você for em cada uma dessas propagandas, o que eles estão sistematicamente escondendo de você? O que eles omitem? Eles omitem que aquele discurso está sendo construído por eles para vender, então isso aí eles esquecem. Esquece que é um discurso ideológico. Não deixa evidente que ali é uma ação de venda. Então, por exemplo, eles fazem toda a narrativa, o conhecimento que transforma, e aí depois eles colocam vestibular agendado. Eles não chegam e falam assim, pessoal, estão abertas as inscrições para, nós vamos fazer assim, faça direito. Não, não é um discurso assim. Eles fazem toda uma narrativa envolvente para no final, vestibular agendado. Ok? Eles constroem desse jeito a narrativa. Então eles esquecem que tem um propósito ideológico ali. A gente omite algumas relações existentes dentro da fala. E o segundo esquecimento é que você privilegia algumas ideias e apaga outras. Por exemplo, quando você faz o vestibular agendado, está lá implícito que você tem que estudar para você tentar fazer a prova? Está lá implícito? Quando a FUNORTE chega e fala o conhecimento acessível a todos, conhecimento é para todos. Na propaganda fala que você tem que estudar para você fazer a prova? Não, não fala. Na propaganda está implícito que você muitas vezes vai virar à noite estudando para a faculdade? Você vai ter que fazer um mundo de trabalhos? Você vai passar por muita ansiedade, síndrome de impostor, pressão? Está explícito isso lá? Não está. Entendeu? Então tem coisas que a gente coloca e tem coisas que a gente não coloca no discurso. Entende? Então tem coisas que a gente omite, que são esses esquecimentos estratégicos. E sempre tentando entender que o sujeito que constrói ali aquela ideia, ele é sempre ideológico e histórico, ele está inserido num lugar e num tempo. Então um dos grandes tópicos aqui é mostrar que muita gente chega e fala para você, eu não estou, essa conversa está muito ideológica, eu não estou sendo ideológico, eu estou sendo técnico. Isso é uma estratégia discursiva para incorporar a ideologia dele, de que o meu argumento vai ganhar porque é um argumento que pretensamente é mais técnico. Então essa já é a sua ideologia. Então não existe nada mais ideológico de você tentar falar que você não está sendo ideológico. Sim, você está sendo. Por quê? Porque você está tentando discursivamente neutralizar as ideias do outro, diminuir e rebaixar as ideias do outro, para tentar trazer a supremacia do seu argumento ou do seu ponto de vista em função do caráter ideológico que você mesmo tem. Então não tem como a gente fugir das ideologias. A gente vai de uma ideologia para outra o tempo todo. A gente transita entre ideologias e a gente faz uso das ideologias para materializar no nosso discurso. Então, muita gente nega a própria ideologia, achando que não é que está sendo ideológico, está simplesmente falando a verdade. Olha que estratégia discursiva maravilhosa. Eu não estou sendo ideológico, gente, eu estou simplesmente falando a verdade. A verdade é que Deus existe, é Jesus Cristo e não tem mais o que falar. Quer algo mais ideológico que isso?
Quer algo mais estruturado discursivamente do que isso? Entende? Então, esse é o exercício do analista do discurso, ficar o tempo todo desconfiando, ficar o tempo todo cético, tentando entender como aquelas estratégias foram criadas para desenvolver esse argumento. Ok? Então, os níveis discursivos que a gente tem que a gente tem que analisar é o universo discursivo, que é o contexto, né, basicamente, todas as possibilidades que podem ser feitas em determinado discurso, né? Como a gente tem, por exemplo, se eu tenho um discurso feminista, um discurso sobre corrupção, um discurso religioso, quais são todos... A gente tem um universo sobre feminismo, um universo sobre religião, um universo sobre política, um universo sobre economia. Quais são todas as visões existentes? A gente tem que analisar isso. Quais são todas as visões existentes em relação àquele discurso? Por exemplo, o discurso em relação à atuação das polícias. Ah, policial só pega vagabundo. Peraí, quais são todos os discursos existentes dentro daquele universo? Primeira coisa que a gente tem que saber. Tem a vertente que fala que a polícia ela é muito subserviente ao poder do Estado e pouco acessível ao cidadão, que é uma política racista, é uma polícia racista, preconceituosa, misógina, por aí vai. Existem vários discursos. Mas a gente tem que entender todos os lados da moeda. Antes da gente analisar, a gente tem que entender todos os lados diferentes da moeda. Não sair negando, porque ideologicamente o meu discurso é superior, porque eu acredito que Deus existe mesmo e acabou, eu não tenho que nem considerar o discurso dos ateus. Não. No universo discursivo você tem que considerar que existe uma multiplicidade de pensamentos diferentes com diferentes argumentos. E a gente tem que entender. Até para discutir terra plana, a gente tem que entender os argumentos do terraplanista. Ok? E aí a gente tem o campo discursivo, que são os temas relacionados a esse discurso. Dentro do machismo, dentro da política, eu quero estudar individualismo, eu quero estudar violência. Esses são os temas dentro do campo discursivo. Então é a sua delimitação, os temas existentes dentro de um discurso. E aí a gente tem um espaço discursivo, que é exatamente esse percurso semântico, né? O contexto em que a fala aconteceu, a situação em que a fala aconteceu, o momento em que a fala aconteceu, ok? E aí a gente tem as dimensões dos elementos discursivos. O que está dentro do discurso, o intradiscursivo e o interdiscursivo. Gente, eu sei que a cadeia de conceitos está ficando um pouco grande, tá? Mas calma, a gente vai sistematizar tudo numa ferramentinha que eu vou mostrar para vocês e vai ficar mais fácil da gente fazer. Tem um roteirozinho de análise do discurso, que aí vocês vão poder estar utilizando aqui para conhecer com mais profundidade, né, quando você for fazer o seu exercício teórico, tá bom? Intradiscursividade diz respeito a tudo aquilo que está dentro do seu texto, né? Como que foi dentro do texto articulada aquela ideia. Interdiscursividade é como o seu texto dialoga com outros textos. Exemplo, a Igreja Católica prega que isso é uma relação interdiscursiva, porque não sou eu tentando argumentar. Eu estou tentando argumentar com base no que outras pessoas ou instituições falaram. Então eu recorro a outros agentes para legitimar a minha fala. Isso é uma relação interdiscursiva. E isso é muito interessante porque se eu escolho trazer a Igreja Católica, eu não trago a Igreja Protestante. Se eu escolho a Igreja Católica, eu não trago um bandismo, o candomblé. Eu escolhi trazer a Igreja Católica. Então, eu converso com algumas pessoas e deixo de conversar com outras. Nesse sentido, dentro dos padrões de interdiscursividade, cabe a gente tentar entender quais são as vertentes de pensamento ou quem são os agentes que, no ato da fala, foram rememorados, foram lembrados, foram trazidos para dialogar. E quais que foram silenciados. E dentro do discurso, quais são as expressões, quais são os sentidos presentes dentro do texto, qual é a ordem das ideias. Tudo isso a gente vai analisar. Ok? Você sempre faz análise a partir do texto. Então você não vai ficar extrapolando com coisa que veio da sua cabeça. O texto é seu material de análise. Você não vai ficar extrapolando. Ah, o agente falou isso, mas eu acho que é isso. Não, você não vai fazer isso. Você vai ficar sempre restrito ao texto. Selecione trechos que fazem alusão aos temas que você quer explorar no enunciado. Explore o discurso em profundidade. Não cabe a você discordar ou concordar. Cabe a você analisar à luz do que foi silenciado, à luz do que foi trazido, como que estrategicamente aquela ideia foi construída, o que de fato poderia ter sido lembrado e não foi, o porquê que estrategicamente aquilo não foi lembrado, por que a pessoa quis construir a fala dela daquele jeito.
Então, o seu trabalho não é ficar fazendo inferência do nada. O seu trabalho é analisar a partir do texto, ok? E entender as estratégias de persuasão também que acontecem dentro do texto. Quais personagens que foram criados? Quando a gente fala aqui, eu tenho um personagem. Eu tenho o personagem Felipe, eu tenho o personagem do cristão. Eu sempre estou dialogando com o cristão aqui nos meus exemplos, você já percebeu? Então, tem o personagem do cristão, tem o personagem do aluno, eu trago para isso. Tem o personagem do vendedor, tem o personagem do cliente. Então, a gente tem esses personagens. Eu construo personagens nos meus exemplos ao longo da fala para trazer isso de uma forma mais elucidativa para vocês. Seleção lexical. Eu falei algum palavrão durante o vídeo? Não falei. Mas eu fiz seleções lexicais para os meus exemplos. Seu tio morreu, seu tio morreu, nem, velho. Eu fiz seleção lexical. Eu escolhi quais palavras eu vou utilizar. Quando eu falo elucidativo, é porque eu estou tentando escolher palavras para compor a minha... Olha aí o pensamento, eu estou pensando. Olha aí, para compor a minha fala, para trazer para vocês um elemento de explicação um pouco mais didático. Ou, ao mesmo tempo que é didático, também um pouco mais erudito. Né, tentando aumentar um pouco a riqueza léxica, né, a riqueza de vocabulário ao longo da fala. As relações de conteúdos implícitos e explícitos também, né, vão poder... O que está explícito no texto, o que está implícito no texto e o que foi silenciado. E aí, para a gente encerrar, porque essa primeira parte da análise francesa do discurso, eu acho que a gente ainda vai precisar de mais uma, que é da análise crítica do discurso, né, ela vai trazer a gente, né, essa análise francesa vai trazer a gente para um roteiro de análise em que a gente agora sistematiza todos os conceitos que a gente viu. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês ao final da gravação, tá? Então eu vou estar aqui com vocês, eu vou continuar com vocês depois da gravação e a gente vai fazer um exercício juntos. Mas vamos ver qual que é o roteiro, tá bom? O roteiro é, primeiro, vamos pegar uma propaganda de uma faculdade particular. Qual é o objetivo aparente do texto? Qual é o propósito mais óbvio? Né? Primeiro, na análise intradiscursiva. Primeiro momento, análise intradiscursiva. Qual é o propósito mais óbvio? O que ela está buscando? Vender. Para que ela foi criada? Por que a gente cria essa propaganda? Por que a gente cria esse discurso? Quais são as estratégias de persuasão que foram utilizadas? Tem algum personagem que foi construído? Algum agente que está contando uma história? A sua relação como interlocutor com esse agente, você se identifica com essa pessoa cujo discurso foi criado? Você é a mamãe da propaganda da Pampers? Ou você não é? Quando você olha para a propaganda da Pampers, você cria uma relação de identificação? Quais foram as escolhas que foram utilizadas? Propaganda, por exemplo, de sabão em pó para máquina de lavar, as cápsulas de sabão para máquina de lavar. Normalmente são homens operando as máquinas de lavar. É uma propaganda que é feita para mulheres. A análise lexical é a escolha das expressões. Quais palavras foram trazidas? Quais expressões foram trazidas? Quais jargões foram trazidas? Quais locuções utilizadas? Quais palavras e expressões que chamam sua atenção? Se circula mesmo. Quais são as palavras fortes que foram trazidas? As relações entre conteúdos explícitos e implícitos, né, que vão possibilitar o que está implícito ali, o que é explícito, o que está evidente, e o que está implícito ali, o que eles estão querendo por trás, quais são as intencionalidades por trás, e o que foi silenciado, o que não foi dito dentro daquele texto. Quais são os temas? Né? Quais são os temas? Os elementos semânticos, amor, corrupção, pôr do sol, vitória, derrota, desempenho, competitividade, honestidade. Quais são os temas que foram trazidos? Quais são as figuras que foram utilizadas? Casa, mesa, ou os objetos mesmo que foram utilizados. Um livro, uma figura, uma foto. O que foi utilizado para criar o objeto? De que forma essas figuras são associadas aos temas? Por exemplo, quando a gente vê um discurso muito forte falando que feminista é tudo mulher que precisa ser melhor amada. Normalmente colocam junto associado fotos de mulheres feministas que normalmente não seguem o padrão de beleza hegemônico, fazendo protestos escatológicos, como andando nua na rua. E aí coloca aquela coisa para criar um sentimento de rebaixamento mesmo, de criar uma detração mesmo daquela imagem da pessoa
feminista, criando sempre vários elementos discursivos ao redor. Quais são os percursos semânticos? A ordem das ideias, o caminho dos sentidos que foram utilizados. Quais são os aspectos da sintaxe? Tem hipérbole, tem prosopopeia, tem metonímia, tem eufemismo? Você tem que analisar isso no sentido de sintaxe. E quais os aspectos refletidos e refratados? Quais são as expressões que são utilizadas de forma para se refletir no sentido convencional e o que foi deturpado do seu sentido original? Né? Quando a gente vê, por exemplo, alguém falando da beleza do mundo, quando alguém está falando da beleza, está refletindo o sentido que normalmente a gente tem ou está reinterpretando? Exemplo de refração de beleza. Quando uma mulher obesa tira uma foto de biquíni, coloca aquela foto maravilhosa no Instagram e fala: beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está em todos os corpos. Coloca dessa forma. Ela está refratando o discurso da beleza. Por quê? Porque ela não está reforçando. Ela está subvertendo. Ela está ressignificando o discurso. Então, ou o discurso reflete o que a gente já conhece, ou ele refrata o que a gente já conhece. Ele atribui um novo significado àquela expressão. A gente tem que ficar sempre de olho nisso. E aí a gente passa para a análise interdiscursiva. A análise interdiscursiva, ela diz respeito a como esse texto se relaciona com o que está no ambiente, no contexto histórico, no contexto político, no contexto social. Qual é a relação desse discurso com outros discursos existentes? Qual é a relação da propaganda de ensino superior com o discurso que a gente tem hoje em relação a ensino superior? Todo mundo tem que fazer ensino superior. Isso aí é uma coisa que é colocada para a gente. Então, meio que reforça isso, entendeu? Pretende confirmar, legitimar os discursos já existentes ou pretende resistir? Pretende combater o discurso? Pretende trazer esse discurso para uma fase de problematização? Qual que é a intencionalidade existente no aspecto interdiscursivo? Quais são as condições sociais de produção do discurso? Que tipo de evento social? Foi numa revista? Foi numa propaganda? Foi num vídeo do YouTube? Foi num blog? Foi num vlog? Foi numa roda de amigos? Foi numa aula? Foi em que tipo de circunstância que esse discurso apareceu? Qual é o contexto? Tá? Qual é o objeto? Qual é o objetivo daquele discurso? Como que ele busca influenciar o agente? Como que a escolha de palavras busca influenciar o agente? Está sob o olhar de autoridade? Está sob o olhar de um público específico? Quais são os discursos presentes no texto? O que é defendido, via de regra, no texto? O que é defendido? Deseja convencer de que tipo de ideia? Quais são os aspectos ideológicos defendidos e combatidos? Ou seja, o que esse discurso reforça e o que esse discurso combate? Qual a ideologia do autor? Como que essa ideologia beneficia esse agente? Como que o agente sai beneficiar do próprio discurso? Por que é interessante para ele combater ou confirmar a determinada ideologia ao longo do texto? O que ele ganha com esse discurso? Aqui a gente está falando de aspecto ideológico. O que o agente ganha quando ele fala isso? E a posição do texto em relação à hegemonia. É um discurso que você vê que é um discurso de mais resistência? É um discurso mais crítico? Ou é um discurso que confirma já um tipo de ideia que já está bem estabelecido na sociedade? Ok? E com base nisso, a gente encerra aqui, tá, para dúvidas, e a gente vai fazer um exercício. Não vou fazer o exercício dentro da gravação, porque eu posso sofrer o problema dos direitos autorais, né, de estar utilizando imagem, outras coisas, de outros vídeos, outras coisas do YouTube. Mas nós vamos fazer esse exercício, ok? Eu agradeço, então, encerrar a gravação e abro para a gente começar a nossa análise, ok? Obrigado.